Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Arthur Bernardo, eu sou professor do canal Aula de Roteiro aqui no YouTube, um lugar onde a gente compartilha educação audiovisual, porque a gente acredita que a educação é para todos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço humildemente que você se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Também é muito importante que você curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Porque quanto mais pessoas souberem desse tipo de coisa, melhor. Porque mais pessoas vão ficar informadas a respeito de noções do audiovisual. Lembrando que apesar do canal se chamar Aula de Roteiro, isso não é um curso livre. Então você não vai ter um certificado depois que você assistir essas aulas. Lembrando também que nessas playlists que a gente disponibiliza aqui para vocês, de conteúdos específicos, é legal que você saiba que você tem que assistir em ordem. De preferência, você assiste os vídeos em ordem, porque ele foi pensado de acordo para você acompanhar um raciocínio. Você pode assistir o vídeo na ordem que você quiser, sem o menor problema. Mas é importante que você assista nossos vídeos em ordem, porque assim você vai conseguir ter um aprendizado melhor. E claro, pelo menos no Curta em Prática, a gente não está falando de um roteiro específico. Mas se você tem uma ideia para um roteiro de curta-metragem, você pode acessar esse QR Code que está aqui em cima, ou o link na descrição desse vídeo, que é o link para a minha mentoria individual, onde eu faço um serviço de consultoria com você, e você aprende a respeito de noções com feedback preciso sobre a sua narrativa, sobre o seu conteúdo, sobre a sua estrutura, sobre sua escaleta, sobre o seu roteiro, sua formatação. Ao final dessa mentoria individual, você vai ter um roteiro de curta-metragem de qualidade para conseguir colocar em concursos de roteiro, editais, ou até mesmo, quem sabe, fazer uma produção independente. Então, se você tem interesse nesse tipo de mentoria individual, é só acessar esse QR Code que está aqui em cima no vídeo, tá bom? E claro, aprender roteiro também é uma questão de investimento. Eu recomendo muito que você faça a formação de roteiristas do grupo Roteiros e Narrativas. Lá você vai aprender sobre personagem, você vai aprender sobre estrutura, sobre série, minissérie, novela, filmes. Então, a formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas tem um preço muito em conta. Então, por mês, você vai estar pagando um valor muito acessível e você vai ter um custo-benefício muito interessante, porque você vai ter um retorno de informações enorme. E eu também estou deixando o link da formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas na descrição desse vídeo. Se quiser mais informações, é só acessar. Muito bem, meus queridos aluninhos. Olha só que coisa interessante. Hoje a pergunta que move a nossa aula do Curta em Prática, essa aqui é a aula 4, e a nossa pergunta de hoje é: quais elementos compõem uma narrativa? Quais são os elementos que compõem uma narrativa? Principalmente uma narrativa de curta-metragem. Eu vou estar deixando aqui no vídeo alguns desses elementos para você poder trabalhar na sua narrativa, mas também é interessante você entender que isso pode ser aplicado em vários outros formatos, tá? Não tem o menor problema quanto a isso. Então, quando a gente fala a respeito de técnica de roteiro, a gente tem que saber como é que manuseia essas ferramentas que os roteiristas costumam trabalhar. Sem mais delongas, os elementos que compõem uma narrativa são personagem, antagonista, objetivo, incidente e ambientação. É claro que eu falei na aula passada que uma história não existe sem conflito, mas vocês vão perceber que o conflito ele vai agir dentro de cada um desses elementos. Tá? Quando a gente fala de personagem, de preferência, nós estamos falando de um protagonista. E eu tenho uma técnica para ajudar vocês a criar não apenas o protagonista, mas para criar também um personagem, seja ele coadjuvante ou mesmo protagonista. Mas, entenda, como é que eu crio um personagem? Qual é a melhor definição que eu posso ter para criar um ser atuante? Vamos lá. Eu tenho uma técnica que é muito legal
e que funciona muito bem, eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona, que é a seguinte. Personagem é igual a ocupação mais adjetivo. Personagem é igual a ocupação mais adjetivo. O que eu quero dizer com isso? Todo personagem tem um nome. Então, o nome que esse personagem tem, ele vai ser muito importante para toda a história. Seu personagem se chama Maria, seu personagem se chama Paulo, seu personagem se chama Stefano, seu personagem se chama Bárbara. Qual é o nome do seu personagem? E esse nome, ele vai vir acompanhado de uma ocupação. Lembrem-se, o personagem é ação, ocupa ação, tá? Ocupação é como se o personagem preenche o tempo dele. É uma ação que o personagem executa ao longo da narrativa. E vamos falar muito dessa ocupação aqui. A ocupação, ela pode ser, muitas vezes, uma profissão. Pelo amor de Deus, gente, não dê qualquer profissão para o seu personagem. Se o seu personagem vai fazer uma investigação, às vezes não tem nada a ver ele ser um personal trainer. Se o seu personagem, presta atenção, em filmes de investigação, o personagem, ele geralmente é um policial, um repórter, um pesquisador, um jornalista, um investigador, um detetive, pode ser até um hacker, mas a profissão tem a ver não apenas com o gênero do filme, mas também com o que o personagem vai fazer ao longo da história. Tá? Então, a profissão de um personagem tem muito a ver com o que o personagem faz ao longo da narrativa, com essa ocupação. Geralmente, quando a gente fala em ocupação, a gente pensa em profissão de personagem. Mas a gente tem que entender também que o personagem pode ter um status. Não apenas uma profissão, mas também um status. Seu personagem pode estar desempregado, ou seu personagem pode ser apenas um bilionário. Seu personagem pode ser um aposentado. Seu personagem, ele pode ser um desocupado, por que não? Às vezes uma dona de casa. Então o personagem não precisa necessariamente de um emprego, de uma profissão. Você precisa de uma ocupação. Essa ocupação pode ser através do status que ele ocupa. Tá? Ou então mesmo, profissão, status, a gente pode dizer que o personagem é um estudante. Nem todo estudante está contratado, nem todo estudante está trabalhando. Tá? Agora, eu também costumo dizer que o período de vida também conta. O período de vida de um personagem, ele simplesmente pode dizer que o personagem se encontra em determinada faixa etária. Seu personagem pode ser uma criança, e aí? Criança não trabalha necessariamente. Seu personagem pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um adulto de meia idade, pode ser um coroa, pode ser um idoso. E aí você pode mesclar o status com o período de vida, por exemplo. Um idoso aposentado. Então você pode unir essas duas coisas. Você pode fazer desse jeito. A ocupação está ligada ao período de vida, pode se aplicar a personagens que são crianças, adolescentes, ou idosos, ou de vários períodos de vida. Mas outra coisa muito interessante também é a respeito... Olha isso que eu vou falar agora, hein? Raça, espécie. Raça e espécie. A raça e a espécie tem a ver com aquilo que eu falei no vídeo passado. Um personagem, ele pode ser qualquer coisa. Então o personagem pode ser um leão, pode ser um Pokémon, pode ser um brinquedo, pode ser algo que não é humano. E tudo aquilo que não é humano, necessariamente não tem uma ocupação. A não ser que você esteja falando de um filme como Zootopia. Mas, por exemplo, raça e espécie se aplica em filmes, em muitos filmes de animação. Então a raça e a espécie são coisas a serem levadas em consideração aqui também. Então a ocupação ela pode ser tanto a profissão, como o status, como o período de vida, ou como a raça e a espécie que um personagem possui. Tá? Então essas características elas são importantes porque elas vão ser somadas a um adjetivo. O adjetivo vai ser uma característica do personagem que o qualifica. Tá?
tem a ver, em muitos casos, com a carga dramática do personagem. Tem a ver com o que o personagem é. Lembra que eu falei no vídeo passado que o personagem é ação? O personagem é ação que ele executa? Então é interessante que você pense de 3 a 4 adjetivos para um personagem. Por exemplo, eu posso dizer que um personagem ele é vaidoso. Eu posso dizer que o personagem ele é invejoso. Eu posso dizer que um personagem é egocêntrico. E eu posso dizer que esse personagem, além de vaidoso, invejoso e egocêntrico, ele também é egoísta. Agora, o mais interessante dessa técnica é o seguinte: não dê mais de 4 adjetivos para o seu personagem. Não dê mais de 4 adjetivos, mais de 4 características. Essas características são comportamentais. Se você der 5, 6, 7, 20 características comportamentais, você vai entrar numa contradição que não é interessante. É uma contradição mental, não é uma contradição narrativa. A contradição narrativa diz que o personagem tem que ser verossímil e contraditório. A contradição mental é você dizer que um personagem é burro e inteligente ao mesmo tempo. Ninguém é burro e inteligente ao mesmo tempo. A não ser que você seja um personagem inteligente que esteja se passando por um burro, como é o caso do Duffy do Todo Mundo em Pânico. Ele é um personagem inteligente que se passa por burro. Agora, quando você chega a 3 ou 4 adjetivos, no máximo 4 adjetivos, você consegue pensar numa complexidade que não cai em contradição. Tá? Então, o personagem é vaidoso, invejoso, egocêntrico e egoísta. Mas dessas 4 características comportamentais, uma vai ser a característica principal desse personagem. E aí, se eu disser que ele é vaidoso, eu tenho um personagem. Se eu disser que ele é mais invejoso, eu tenho outro personagem. Se eu disser que ele é mais egocêntrico, eu tenho outro personagem. Se eu disser que ele é mais egoísta, eu tenho outro personagem. Então, tudo depende do que você escolher. Eu vou escolher, por exemplo, que esse personagem é invejoso. Então, agora, eu vou dar um nome aqui em cima. Tá? Eu vou dizer que meu personagem ele é o Adalberto. E o Adalberto, ele é um policial. Dei uma profissão para ele. E eu vou dizer que ele é um policial vaidoso. Agora, pensa aí na sua casa. Pensa aí você que está assistindo esse vídeo. Você consegue visualizar o que é um policial vaidoso? Eu consigo. Um policial vaidoso. Você consegue visualizar isso? Adalberto é um policial vaidoso. Eu poderia dizer também que a Mônica é uma juíza egocêntrica. Estou ensinando vocês a criar não apenas personagens, mas também criar arquétipos. O arquétipo é uma coisa muito interessante. O que é o arquétipo? O arquétipo é uma associação imediata que nós fazemos a uma figura, a um personagem, quando a gente bate o olho nele. E a partir disso a gente já espera algum tipo de comportamento a partir desse personagem. Isso é um arquétipo. Dentro da teoria do Jung, né, o Jung ele acreditava no inconsciente coletivo, onde várias figuras diferentes poderiam simbolizar uma mesma coisa. Por exemplo, Deus. Existem os deuses gregos, existem os deuses indianos, mas todos são figuras onipresentes, onipotentes, universais. Deuses. Então, o inconsciente coletivo é isso. Está muito ligado ao conceito de arquétipo. Tá? E o conceito de arquétipo ele pode ser montado a partir dessa técnica. Personagem, ocupação mais adjetivo. Então, eu vou citar um exemplo de um filme que poucas pessoas assistiram por ser um filme europeu, que poucas pessoas assistiram, mas é um exemplo muito claro que vocês podem ter.
na cabeça de vocês. O nome do filme é Shrek. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários. Shrek é o filme que a gente vai citar como exemplo aqui. Vamos lá. Nome do personagem, Shrek. Shrek é Qual é a principal característica do Shrek? A ocupação do Shrek. O Shrek, ele é um ogro. Ele é da raça, da espécie dos ogros. Um ogro. E agora eu vou colocar uma ambientação para ele. Do pântano. Na verdade, eu vou fazer de uma outra forma. Shrek é um ogro. E eu vou pensar no adjetivo para ele. Qual é a principal característica do Shrek? Ele é irritadiço. Tudo irrita o Shrek. Tudo irrita o Shrek. Shrek é um ogro irritadiço que vive isolado em seu pântano. E espanta qualquer criatura que ouse se aproximar de seu território. Shrek é um ogro do pântano Shrek é um ogro irritadiço que vive isolado em seu pântano e espanta qualquer criatura que ouse se aproximar de seu território. Agora vamos continuar. Tá? Vamos continuar. Um dia, ele encontra um burro. E o nome do personagem é Burro e a ocupação dele é da raça espécie dos burros. Um dia ele encontra um burro. Qual a principal característica do burro? Comportamental. Ele é tagarela. Um burro tagarela. Um dia ele encontra um burro tagarela que não se intimida com sua presença e decide segui-lo, fazendo com que Shrek descubra mais tarde que várias criaturas de contos de fadas foram exiladas para o seu pântano. Então a gente está criando uma história a partir disso. Ao lado do burro, Shrek parte em busca de Lord Farquaad, que não admite que seres imperfeitos habitem o seu reino. E com a esperança de retirá-los de seu quintal, o Lorde faz uma proposta a Shrek. Ele deve resgatar a princesa Fiona das garras de um dragão para que ela se case com Farquaad. E assim ele recupera, e assim, para assim, lhe devolver suas pernas. E agora, como é que a gente pode acrescentar conflito aqui? O problema é que Shrek se apaixona por Fiona. Vocês viram que, a partir dessa técnica, é claro,
Eu estou falando de um filme Shrek que todo mundo já assistiu, todo mundo conhece, mas é muito fácil pegar esses exemplos, porque vejam só como essa técnica ajudou a gente a criar não apenas personagens, mas também ajudou a gente a criar enredo. Você pode criar essa técnica e pensar em situações que o personagem vai se encontrar de acordo com a sua característica comportamental. Então, um personagem que é irritadiço, qual a última coisa que poderia acontecer com ele? Ele encontrar alguém que o irrite, que é um burro tagarelo. E outras criaturas que vão provocar essa irritação nele. Então, é muito interessante você pensar que, a partir dessa técnica de criar personagem, você consegue pensar em situações que você pode acrescentar no seu roteiro. E aí você pode colocar isso na sua logline, no seu argumento, na sua sinopse. Tá? Isso daqui seria uma breve sinopse do que seria Shrek. O argumento seria outra coisa. Mas Shrek é um ogro irritadiço que vive isolado do seu pântano. E aí você continua. Assim você vai montando uma narrativa e você vai contando uma história. Mas é impressionante como essa técnica da ocupação e do adjetivo ajuda você a criar personagem. Tudo bem? Agora, quando eu falo de protagonista, eu preciso entender aqui, nesse exemplo que eu dei do Shrek, que eu preciso de um conflito. Percebam que eu tenho conflito aqui na história do Shrek. E a partir do momento que eu tenho um protagonista, eu vou ter um antagonista. O que é o antagonista? O antagonista é uma força que se opõe ao objetivo do protagonista, cuja função é atrasar a conclusão da história. Deve ser personificado. Antagonista é uma força que se opõe ao objetivo do protagonista, cuja função é atrasar a conclusão da história. Deve ser personificada. Preste atenção nisso aqui. Antagonista é força. Algo que está presente em toda a história, mas que é personificada através de um personagem, é representada através de um personagem. Mas o mais legal de pensar no antagonista é pensar na diferença de antagonista e vilão. O vilão não necessariamente... Preste atenção numa coisa. Antagonista não necessariamente é vilão. O vilão é um personagem que tem uma conduta voltada para o mal. Ele tem essa conduta para o mal. Já o antagonista, ele tem que atrasar a conclusão da história. Uma força que se opõe ao objetivo do teu protagonista. São coisas diferentes. Eu posso ter um antagonista que é do bem. Eu posso ter um antagonista que só está fazendo o trabalho dele. Por exemplo, se você pensar em Lobo de Wall Street, o meu protagonista é um cretino, é o Jordan Belfort, que é um economista de Wall Street corrupto. Tá? Ele trabalha em Wall Street e ele é totalmente corrupto. O antagonista perfeito dele é um personagem que não faz pipi fora do pinico, que é o policial que chega cedo na delegacia, é o último a sair, é um cara que trabalha honestamente, não se corrompe por nada. Então, quando eu falo de Lobo de Wall Street, eu tenho um protagonista cretino e um antagonista que está fazendo bem. O mesmo exemplo eu poderia trazer do Prenda-me se for capaz também com o Leonardo DiCaprio. Acho que é Frank, o nome dele, Frank Abagnale, que é o Leonardo DiCaprio. Ele é um mentiroso profissional. Ele aplica golpes. O Tom Hanks, que é o policial que está investigando ele, só está fazendo o trabalho dele. Então, o antagonista não necessariamente é alguém do mal. É alguém que tem que atrasar a conclusão da história. É alguém que tem que conflitar com o protagonista. E é bom a gente falar isso, porque o antagonista, ele provoca o conflito. E por que o antagonista provoca o conflito? Pensem numa coisa. Pensem numa coisa muito importante. Nem todo filme tem vilão, mas todo filme tem um antagonista. E todo filme tem um antagonista porque todo protagonista tem um objetivo. O objetivo
é a força que move a história. O objetivo é algo que o seu personagem quer. Ele quer alcançar aquilo. Tá? O objetivo é uma motivação. Esse objetivo vai fazer com que o seu personagem enfrente o conflito. O seu personagem pode nascer, pode surgir na narrativa com um objetivo claro. Por exemplo, a Andy do Diabo Veste Prada, ela nasce na história, ela surge na história já com o objetivo de ser uma jornalista. Tá? Em Procurando Nemo, por exemplo, o objetivo do Marlin é proteger o Nemo. Mas a partir do momento que o Nemo é sequestrado, o objetivo dele passa a ser recuperar o Nemo. Resgatar o Nemo. Então, objetivos surgem ao longo do primeiro ato de um filme. E é claro que no curta-metragem não é diferente. Porém, quando nós falamos de objetivo, a gente tem que entender que o William Indyk, que é o autor do Psychology for Screenwriters, ele fala que o objetivo está ligado ao amor. O amor é o maior sinal de empatia e de intimidade que você pode oferecer a alguém. O maior grau que você pode oferecer a alguém. Então, quando você fala de objetivo, o seu objetivo de personagem tem a ver com interesse amoroso. Não é os dois pombinhos ficarem juntos no final do filme. Não é necessariamente o Aladdin ficar com a Jasmine no fim do filme. Mas é você entender que algo movido ao amor vai movimentar essa história. Nem que seja o amor por ele mesmo. Nem que o personagem seja um Louis Bloom do Abutre, que só pensa nele. O personagem, ele tem que ter um interesse amoroso por trás disso. Ele tem que ter um interesse amoroso por trás disso. Agora eu vou explicar para vocês como vocês vão criar o antagonista perfeito. Como é que você cria um antagonista perfeito? O filme que eu vou usar como exemplo aqui é o filme Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Estrelado por Sônia Braga, deusa do nosso cinema. A nossa protagonista é a Clara, que é uma jornalista aposentada, cabeça dura. Uma jornalista aposentada, cabeça dura. Presta atenção. A Clara, ela tem uma ocupação de jornalista aposentada. E a principal característica dela é que ela é cabeça dura. Ela tem uma certa teimosia. O objetivo da Clara, o objetivo dela é permanecer no edifício Aquários. E por que que ela quer permanecer no edifício Aquários? Para manter antigas memórias familiares. Clara, uma jornalista aposentada cabeça dura que quer permanecer no edifício Aquários para manter antigas memórias familiares. Ela quer permanecer no edifício Aquários. Agora a gente vai criar um antagonista. O antagonista é uma força que se opõe ao objetivo do seu protagonista, cuja função é atrasar a conclusão da história. Agora preste atenção numa coisa. Pensa. Se ela quer permanecer no edifício Aquários, pensa. O que o meu personagem quer? Qual é o objetivo do meu protagonista? Bom, se o meu protagonista quer isso, eu tenho que pensar automaticamente na última coisa que poderia acontecer com ele. Qual é a última coisa que poderia acontecer para atrapalhar a conclusão dessa história? Porque se ela simplesmente permanece no edifício Aquário, não tem história.
Se ela fica ali e não tem nenhum conflito, tudo bem. Agora, se eu tenho um antagonista que é a última coisa que poderia acontecer, eu tenho uma boa história. Lembra que quanto maior a pressão, maior a revelação do personagem? Então preste atenção numa coisa. Aqui, a técnica é pensar em exemplo extremo. Pensa no exemplo extremo. Qual é a última coisa que poderia acontecer com a Clara? Surgir uma construtora moderna interessada no edifício. Surge uma construtora moderna interessada no edifício. Essa é a última coisa que poderia acontecer. Lembrando que o antagonista deve ser personificado. O antagonista tem que ser personificado. Então, por isso, você tem o personagem do Humberto Carrão representando essa construtora moderna. O personagem é um jovem playboy debochado. Olha só que coisa. Então, eu tenho um empresário playboy debochado. Olha que interessante. Quando uma jornalista aposentada cabeça dura encontra um empresário playboy debochado, automaticamente você tem conflito. Porque eles são extremos opostos. Uma jornalista aposentada que trabalhou a vida toda. O outro é um empresário playboy debochado. Ele é um jovem playboy debochado. Ele acha que ele fez business nos Estados Unidos, ele pode debater com ela, que ele acha que ele sabe mais do que ela. Então, a gente tem conflito em todas as cenas que eles se encontram. Há um conflito latente e presente em toda a história. Pensa no extremo oposto do seu protagonista. A última coisa que poderia acontecer, de acordo com esse objetivo, é o que vai acontecer nessa história. Isso se aplica em várias narrativas, em vários filmes, em vários curtas-metragens. Tudo bem? Então, entenda, você já aprendeu a construir seu protagonista, o seu antagonista e o seu objetivo. Agora, se o antagonista ele provoca o conflito, a chegada do conflito na história tem um nome. E o nome é incidente. Incidente é a chegada do conflito na história. O incidente, aqui, ele vai ser chamado de incidente incitante. Então, esse incidente é a chegada do conflito. O incidente é quando o conflito chega na história e inicia o desenvolvimento do seu protagonista. Quando a gente passa por uma situação conflituosa, já diria o Erik Erikson, nós passamos por uma crise de identidade. O conflito presente nos filmes, nas séries, nas novelas, faz com que o personagem passe por uma crise de identidade. É isso que transforma ele. Tá? Então, quando você fala de incidente excitante, essa é a chegada do conflito na história. Seja curta, longa e tudo mais. E agora falta a ambientação. É onde a história ocorre. E a ambientação é tudo. Tudo, 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 tudo. A ambientação, ela conta essa história a partir dos cenários. Você quer conhecer um protagonista, quer conhecer um personagem, olha como é que é o cenário do quarto dele. Tudo que está no filme quer dizer alguma coisa para você. E a ambientação também. A ambientação, ela pode, por exemplo, uma coisa é você ser gay no Brasil. Outra coisa é você ser gay em um país onde a homossexualidade é crime. Então o conflito está presente e ele é intensificado de acordo com a ambientação. E aí tem um bônus que eu vou dizer para vocês, que é uma técnica que eu aprendi, que é a respeito do risco. O risco intensifica a conclusão da história.
intensifica o objetivo. Porque o risco é o seguinte: se você não alcançar o seu objetivo, o que vai acontecer? Você vai morrer? Se Thelma e Louise não cruzarem a fronteira do México, elas vão ser presas. O risco está ligado ao objetivo do personagem. Se o personagem não alcançar aquilo que ele quer, ele vai se dar mal, vai acontecer alguma coisa. Com esses elementos, você consegue montar uma boa narrativa. Então, uma narrativa, ela se mantém com personagem protagonista, antagonista, a força que vai se opor ao objetivo desse protagonista, misturado a um incidente, quando esse conflito chega, e numa ambientação que ajuda a contar essa história. E claro, o risco é um bônus, fica muito subentendido. Se o seu protagonista não alcançar o seu objetivo, o que vai acontecer na história? Inclua riscos. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai falar de logline, que é uma coisa muito importante para escrever roteiro. E se você gostou desse vídeo, eu peço humildemente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta, comente, compartilhe, porque isso nos ajuda demais. E vamos nessa para a nossa próxima aula, que vai falar a respeito de logline. Um beijo, muito obrigado, meus amores.